Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Muito obrigado por mais um dia você estar conosco. Lembrando que às 5h50 da manhã, todos os dias, nós começamos o nosso Morning Call, o que esperar do mercado, com as principais notícias de fechamento do dia anterior e o que esperar do mercado para o dia de hoje e para o restante da semana. Muito obrigado por você nos acompanhar. Lembre-se que se você não pode nos acompanhar ao vivo, aqui às 5h50, todo esse material fica disponível aí, gravado no YouTube e também nas nossas redes sociais. E se você quiser receber o link diariamente junto com o material em PDF, é só mandar um direct para mim lá no @francescwagner no Instagram, que eu te incluo em um dos nossos grupos de WhatsApp. Falando aí sobre o dia de ontem, que foi um dia de fortes emoções, já algo desenhado e esperado aí pelos principais especialistas aí do mercado, muito por conta daquilo que nós já víamos lá na sexta, sábado e domingo, né? Sexta-feira, no finalzinho do dia, início da noite, vem aí a notícia da demissão do presidente da Petrobras e a indicação aí do militar ali, do coronel Joaquim Lana e Silva. Com isso, a gente já imaginava que ontem seria um dia de fortes emoções e foi. Muitas emoções aí, a gente ainda não sabe como vai terminar a semana, mas ontem especialistas aí interpretavam que seria um problema, que Ibovespa já iria despencar e realmente ela caiu quase 5%, retornando a patamares lá do início do ano de 2020, pré-pandemia ainda. A grande realidade é que o mercado não viu com bons olhos a interferência do presidente Jair Bolsonaro, né, no caso da Petrobras. Lembrando somente aí que hoje, terça-feira, dia 23 de 2 de 2021, a princípio seria o dia em que o Conselho da Petrobras iria definir se mantinha ou não Castelo Branco aí por mais 2 anos à frente da pasta, no caso à frente como CEO da Petrobras. Haveria então, óbvio, a possibilidade de, ao invés dessa demissão direta na sexta-feira, mexer os pauzinhos aí nos bastidores, né, para que hoje isso acontecesse. E óbvio, essa ingerência aí causou repercussão não só na Petrobras, mas em diversas outras estatais. Banco do Brasil despencou, Eletrobras também, e algumas outras aí muito aí por risco de possíveis intervenções aí do governo em outras empresas. Lá fora não foi diferente, né? Por conta aí do aumento da inflação e aumento dos títulos norte-americanos lá para 10 anos, como a gente já tinha falado aí há algumas semanas aqui no nosso Morning Call, há maior receio em relação aos investidores de renda variável, que com o aumento de inflação e automaticamente com isso os Estados Unidos teriam obrigatoriamente aí que aumentar a taxa de juros para conter a inflação, muita gente sairia da renda variável e retornaria para a renda fixa, tirando também dinheiro de países emergentes, o que movimentaria aí com a taxa de juros em todos os países emergentes também. Além disso, né, a preocupação com imunização também está muito grande mundo afora, o pessoal querendo proteger a população e diversos fatores aí não conseguindo finalizar todo o processo. Além disso, o relatório Focus aí demonstrou a apreensão dos especialistas no mercado, a gente vai falar mais sobre isso aí durante o Morning Call, e o dólar ontem iria disparar, felizmente aí o Banco Central aí interviu e vendendo aí conseguiu segurar um pouco a moeda. Além disso, tem outras vertentes aí, principalmente com relação a imunizantes no Brasil e movimento aí dos parlamentares para facilitar algumas coisas que serão notícias nessa semana e ontem já estavam no radar dos investidores. Vamos então, antes de tudo aí, falar sobre o fechamento de ontem. Ontem, no dia 22 de fevereiro de 2021. Lembrando, esse é o nosso Morning Call de número 55. Ontem, o fechamento de Ibovespa foi 112.667 pontos, uma queda de 4,87%. Já se imagina aí um possível circuit break nessa semana. Esperamos que não, né, porque não é mais um Joesley Day, né?
O dólar, como eu acabei de mencionar, teve alta mesmo com interferência do Banco Central e ontem o dólar fechou a R$ 5,46, alta de 1,39. Nos Estados Unidos, Nasdaq aí tem queda de 2,46 a 13.533 pontos. Essa queda aí coloca Nasdaq aí num patamar de quase um mês atrás, essa queda, Nasdaq aí que vinha subindo, as empresas de tecnologia vinham subindo aí nas últimas semanas. S&P com queda de 0,77 a 3.876 pontos e Dow Jones aí uma leve alta, praticamente estável a 0,09%, fechou aí 31.521 pontos. A Europa não foi muito diferente, o euro aí teve uma alta de 2,15%, fechando a 6,68. Alemanha com queda de 0,31 a 13.950 pontos. França fechou a 5.767, uma queda de 0,11 e queda de 0,18 a 6.612 pontos lá no Reino Unido. Na Ásia, tivemos aí direções opostas. A China aí uma queda forte de 3%, fechou ontem aí com 15.336 pontos e o Japão com alta de 0,46, fechou a 30.156 pontos. Olhando para as cripto, nem elas tiveram sossego, né? Na verdade, eu acabei tendo um probleminha aqui e coloquei a informação errada. Desculpa, não consegui atualizar aqui. Na verdade, ontem Bitcoin teve uma queda de 4,55 e o Ethereum queda de 6,77%. Desculpa, faltou atualizar essa parte aqui no nosso PowerPoint. O petróleo futuro ontem também teve queda aí, teve alta, desculpa, de quase 4%. O Brent fechou ontem a 64,76 dólares o barril e o WTI a 52,16 dólares o barril. O índice VIX, que é o famoso índice do medo que nós falamos, ele ontem e 56, enquanto os metais como ouro tiveram alta, fechando a 1.809,15 cents de dólar a onça, alumínio aí fechando a 2.174,50 cents de dólar e o ferro teve uma leve queda aí na sua negociação, minério de ferro a 163,87 dólares a tonelada. Tivemos aí ontem o fechamento das principais altas. Lame 4 fechando aí com quase 20% de alta, 19,88 pontos percentuais, fechando aí a 28,95. Embraer, uma das poucas estatais que não sofreu aí no dia de ontem aí com as baixas, né? Embraer aí tem boa participação aí do governo, ainda assim teve alta de 7,40% a R$ 12,48. Cielo que não figurava aqui entre as altas há bastante tempo, alta de 4,76% no dia de ontem a 3,74%. Prio 3, que diferente de Petrobras, né, no momento aí do petróleo em alta, tem surfado bem esse momento, fechou ontem a R$ 92,19, com 3,71% de alta. Klabin também alta de 3,21 a R$ 30,57. As principais baixas aí novamente aí Petrobras agora só inverteu em relação ao dia 21. PET 4 com a maior queda, 21,51%, fechou a R$ 21,45. PET 3, que são as ações ordinárias, 21,55 fechamento, uma queda de R$ 20,48. O Banco do Brasil, como eu falei, também sofreu bastante e ontem fechou com 11,65% de queda a R$ 28,83. Ultrapar fechou ontem a 7,83 a R$ 21,07. E Via Varejo novamente oscilando bastante, quase 8% também de queda, 7,57, fechou a R$ 12,94. Hoje não temos uma agenda nacional importante para
sobre indicadores, e internacionalmente aí nós temos a variação de emprego e renda no Reino Unido. Lembrando, essa variação de emprego é geração de empregos e taxa de desemprego, e a variação da renda também importante aí, porque quanto melhor se paga, melhor a qualidade e a possibilidade de retomada da economia, porque as pessoas têm mais dinheiro aí automaticamente para gastar. Hoje também tem divulgação do índice de preços na zona do euro, confiança do consumidor divulgado lá nos Estados Unidos, e o discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos. E esse discurso aí, primeiro ele obviamente vai falar aí sobre as ideias do Fed, sobre o que ele planeja, é um discurso já programado por ele anteriormente, e depois ele é sabatinado, são diversas perguntas e respostas. Normalmente esse é um evento aí bimestral ou trimestral, não acontece todos os meses, tem muita relevância, principalmente aí porque nós vemos nesse evento muita oscilação, inclusive durante o discurso de Jerome Powell nas últimas vezes. Então vale a pena ficar de olho nessa notícia, nesse momento do discurso de Jerome Powell lá nos Estados Unidos. Olhando para a política, com tudo que tem acontecido aí, obviamente a aprovação do presidente Jair Bolsonaro teve queda, né? Muitas pessoas aí aumentando a ideia aí de que o governo é ruim ou péssimo. Ainda não há uma divulgação específica aí dos dados, mas já se vê uma reprovação maior do governo Bolsonaro. Aras, que é o Procurador-Geral da República, da PGR, né? Ele defende uma situação de delação premiada em casos de crimes de improbidade administrativa. E aí vem um grande detalhe, o que é essa improbidade administrativa? Muita gente não conhece. Improbidade administrativa não é necessariamente questões de corrupção, mas qualquer ganho ilícito ou qualquer coisa que você se beneficie por conta do cargo ou função pública, além, obviamente, do enriquecimento ilícito. E aí vale aí essa questão, talvez, aí da delação premiada nesses casos, para buscar aquele que está favorecendo e o que está sendo favorecido, quem sabe aí diminuir um pouquinho o problema que é o jeitinho brasileiro, né? A PEC emergencial deve ser votada até março, diz Lira, lembrando que Lira é o presidente da Câmara, ele é do PP, foi apoiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro na eleição da Câmara. E o presidente Jair Bolsonaro, ele emitiu um decreto exigindo que postos de combustíveis mostrem a composição do preço do combustível. Lembrando aí como isso acontece aí em diversos outros produtos, que aí tem o percentual aí de impostos e diversas outras informações no próprio cupom fiscal. Esse decreto aí deve mexer também bastante em relação a isso. E aí vem aqui uma indagação particular, lembrando que é uma opinião do Wagner e não de qualquer instituição, mas aí tem o pessoal dono de posto de combustível que de manhã cedo aumenta o preço do combustível lá na Petrobras, ao meio-dia, quando ele nem comprou, nem chegou carga nova, nós já temos reajuste na bomba, né? Talvez esse seja também um pouco aí do jeitinho brasileiro. E a Procuradoria do Distrito Federal abre um inquérito contra o Pazuello, que é o ministro da Saúde, novamente o ministro da Saúde em foco, nesse caso por uso indevido aí de recurso público. Esse uso indevido é por causa da compra de cloroquina e também de ivermectina, que não eram medicamentos aí já com comprovação científica, e foram feitas diversas aquisições por parte do Ministério da Saúde. Agora mais um problema aí para a imagem aí do ministro Pazuello e obviamente aí do governo Bolsonaro. Nós acompanhamos isso e vamos falar aí qualquer novidade para vocês aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado. Olhando para a economia, além de todos os problemas ali que já acontecem nos Estados Unidos por conta das tempestades de neve que nós temos visto lá, de problemas no Texas, problemas aí com a distribuição da vacina. Ontem os Estados Unidos chegaram a 500 mil mortes por conta do coronavírus, do Covid-19, e isso obviamente preocupa, visto que é a maior nação, né, em espaço territorial, e principalmente a questão econômica que movimenta muito
o mundo, a economia norte-americana automaticamente baliza ainda hoje boa parte da economia mundial. E o Comitê Orçamentário da Câmara dos Representantes, lá nos Estados Unidos, aprovou o plano Biden e a proposta agora irá para o Senado. Esse é o primeiro passo, né? Agora que ela começa a ser discutida lá no Senado e depois ela vai para votação. Quem sabe aí se cumpra o projeto de Janet Yellen, que queria que até o final de fevereiro o projeto já fosse aprovado. Lembrando que o plano Biden é aquele 1,9 trilhões de dólares de injeção de recurso na economia, estímulos econômicos. E o Congresso planeja enviar para o Senado uma proposta para facilitar a vacina da Pfizer no Brasil. Lembrando aí, só recapitulando aí para ficar mais fácil aí o entendimento, a Pfizer foi uma das primeiras com quem o Brasil tentou negociar a vacina. O grande detalhe, na época até o presidente Jair Bolsonaro e diversas pessoas rebateram essa questão, é que em nenhum país do mundo a Pfizer aceita correr risco por qualquer tipo de efeito colateral. Ela se exime e o governo, quando compra, ele tem que assinar esse termo, onde ele se responsabilizaria por qualquer tipo de efeito colateral. Com isso, o presidente Jair Bolsonaro não quis negociar com a Pfizer. A própria Pfizer também não entrou com pedido aí de aprovação emergencial junto à Anvisa, e estamos nesse imbróglio aí desde então. Obviamente, como diversos outros países têm aprovado a vacina da Pfizer, também a vacina da Pfizer tem se mostrado eficiente, com uma eficiência aí em torno de 91, 92% nos testes, seria mais um imunizante aí para termos no Brasil e automaticamente aí colocarmos o Brasil nos trilhos novamente. Por isso esse projeto aí deve tramitar em breve no Senado. E os especialistas, né? Aí falamos de relatório Focus, que houve ontem aí, o relatório Focus falou novamente aí sobre queda do PIB. Os especialistas, a mediana que se utiliza aí dos especialistas dos bancos e instituições financeiras, acreditam em uma queda no PIB, um aumento da Selic chegando aí a próximo dos 4% aí ao final de 2021, inflação subindo e câmbio, ou seja, o dólar subindo também. Essa é a tônica que os especialistas demonstraram no relatório Focus de ontem. Lembrando, o relatório Focus toda segunda-feira, onde você pode acompanhar essas informações dos principais especialistas do Brasil referente à economia brasileira e global. Falando um pouquinho de mercado e mundo corporativo, ontem as opções de venda da Petrobras dispararam 1.700%. E aí um grande detalhe, a própria B3 teve que ampliar o horário aí de funcionamento das opções, porque não estava dando conta de processar tanta coisa. Só preocupa aí muitas pessoas talvez que não conheçam a parte aí de opções e tenham se aventurado nesse momento, que a gente sabe que infelizmente sempre acontece e muita gente pode perder dinheiro com isso, mas ontem o mercado aí ficou louco aí por conta das ações de Petrobras que estavam despencando. Ontem nós tivemos aí divulgação dos resultados de Itaúsa, né? E Itaúsa aí apresentou 7% praticamente aí de crescimento nos lucros no quarto trimestre de 2020. Nem assim aliviou aí a pressão sobre o índice Bovespa. Ontem ontem não, na verdade, isso já é um assunto que vem desde o final de semana, de sexta-feira, uma possível fusão aí de BTOW e Lame 4, certo? Com isso, automaticamente as ações dispararam. Você vê que Lame 4, que é Lojas Americanas, teve aí quase 20% de alta no dia de ontem, e BTOW também durante o dia teve uma grande valorização. Outro detalhe do mercado, acionistas minoritários da Petrobras entram com diversas ações na Justiça Comum contra a decisão de Bolsonaro. Lembrando que ontem a gente já falou que a CVM vai analisar se entra com algum tipo de ação para verificar e para impedir qualquer movimento nesse sentido, mas acionistas minoritários já procuram advogados, inclusive já existem aí ações rolando e inclusive alguns juízes regionais, né, de algumas cidades específicas pedindo explicações para Bolsonaro. Hoje nós temos divulgação de resultado do quarto trimestre de Hermes Pardini,
Locamérica, que é da área de locação de veículos, e Pão de Açúcar. A Braskem planeja aumentar a sua produção verde, lembrando, dentro da bolsa, e é uma realidade cada vez mais comum, o ESG, que envolve aí governança corporativa e também a sustentabilidade, né, que é a questão da produção verde e cuidar do país, e a Braskem planeja aí aumentar essa produção até para se adequar à nova realidade do mercado e à cobrança dos investidores. Falamos esses dias que Vale está num processo semelhante. E o 5G ainda teria um custo muito alto para o Brasil. Na verdade, o CEO, representante da Claro, disse que é uma incógnita qual seria o custo para a implementação da 5G no Brasil. Então ainda temos um custo muito alto, temos uma defasagem muito grande em tecnologia, o que automaticamente aí pode atrasar ainda mais a questão aí da liberação do 5G, lembrando que tem toda aquela briga aí de quais as empresas poderão participar. A Huawei, que é a chinesa, ela queria entrar, não estavam querendo deixar. A Huawei tem alguns problemas lá com os Estados Unidos, e aí só a empresa norte-americana poderia também atuar aqui nas linhas de transmissão, nas torres, para o 5G no Brasil, e a Huawei, que tem uma expertise muito grande, a princípio não poderia. Então ainda existe esse imbróglio e automaticamente atrasa um pouquinho mais aí a nossa vida e a nossa tecnologia, visto que o Brasil aí é um dos poucos países que não tem o 5G. Um dos poucos que eu digo assim, né, desenvolvidos, né? Hoje você vai para diversos países da Europa, Estados Unidos, é muito comum, além de outras tecnologias que aqui, infelizmente, ainda temos muito atraso. De qualquer forma, muito obrigado aí pela sua companhia, obrigado por mais um dia estar conosco aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, e vamos falar um pouquinho aí para finalizar sobre índices futuros. Índices futuros, nós vemos aí novamente um princípio de queda nas bolsas norte-americanas. Temos aí então o mercado oscilando na Ásia entre possível queda e uma leve alta na China, enquanto a bolsa japonesa trabalha em alta nesse momento. Fora isso, temos as principais bolsas globais aí caindo, e provavelmente o Brasil deve novamente aí, também por conta ainda das notícias de ontem, sofrer com novas quedas no dia de hoje. Esperamos que se interrompa o quanto antes essa sequência de quedas, para que o índice Ibovespa retome um sinal de alta e dê mais tranquilidade aos investidores e ao mercado brasileiro. Obrigado pela sua companhia. Amanhã estamos de volta às 5h50 e você tem tudo isso disponível a qualquer horário aqui no YouTube, e também um material por PDF. Basta me pedir lá no @franceschi Wagner no Instagram. Um abraço, até amanhã, bons negócios, tchau, tchau!